seja bem-vinda ao AMVcast, o seu encontro diário com a sua melhor versão. E que melhor versão é essa? Aquela que está em Cristo. E nessa semana, nós estamos caminhando sobre os fundamentos dessa melhor versão. Nós estamos nos preparando para a nossa imersão, que acontecerá agora nos dias 4, 5 e 6 de maio. Um tempo precioso onde eu creio que Deus irá fazer grandes coisas em nós. Ontem nós meditamos sobre o primeiro pilar de uma nova versão em Cristo, a identidade. Se você não ouviu esse episódio, eu te convido a ouvir porque está muito especial. E ele pavimenta toda a nossa caminhada ao longo dessa semana. Afinal, se não sabemos quem somos, como poderemos saber como viver a nossa melhor versão, né? Hoje nós falaremos sobre mais um pilar, o propósito. Mas antes, já sabe, né? Curte, comenta aqui, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E é claro, você também pode contribuir para que essa mensagem alcance mais e mais corações, compartilhando com pelo menos uma mulher. Pensa aqui comigo. Quantas mulheres devem estar nesse momento se questionando a respeito de suas vidas e do porquê que elas estão nesse mundo? Quantas mulheres estão buscando respostas e algum sentido para continuarem vivendo? E você pode ser um instrumento para que Deus alcance e leve respostas a esses corações. Corações que estão aflitos, angustiados, perdidos. Eu sei que eu posso contar com você, hein? E se você é a mulher que chegou até aqui porque alguém compartilhou o conteúdo com você, ou porque o YouTube recomendou esse vídeo, seja bem-vinda e que o Espírito Santo possa falar pessoalmente ao seu coração. Não deixe de assistir aos outros episódios e de se inscrever aqui no canal. Sabe, eu tenho uma máxima comigo, de que se algo ilumina alguma coisa em você, passa a ser sua responsabilidade iluminar outra pessoa. Como uma vela que acende outra e outra e outra e de repente todo o ambiente está iluminado. Eu creio que só dessa maneira nós poderemos contribuir para fazer desse mundo um lugar melhor. Você concorda comigo? Se sim, fica aqui a sua missão: compartilhar essa mensagem. Então, bora lá começar esse programa? Falar sobre propósito pode ser algo que já esteja um pouco repetitivo, eu sei. Eu percebo que ao longo dos últimos anos, muito até por conta de todo o cenário que nós passamos, as pessoas estão mais interessadas em descobrir o sentido de suas vidas. É como se quiséssemos não mais perder tempo, sabe? Um desejo pulsante de viver uma vida que vale a pena viver. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós só desfrutaremos desse sentimento quando nós entendermos verdadeiramente que não estamos aqui por acaso, que fomos criadas para algo maior que nós mesmas. Sim, nós não nascemos para ser felizes, para viver um dia após o outro, ou para correr atrás daquilo que deixaremos para trás quando partirmos daqui. Nós nascemos para um propósito. Você nasceu para um propósito. E essa verdade pode ser encontrada ao longo de toda a Sagrada Escritura. Porque a Bíblia, ela nos apresenta a história de vários homens e mulheres que nasceram para um propósito. O próprio Jesus veio a este mundo para um propósito: nos resgatar e nos devolver ao nosso propósito original. Falar sobre propósito facilmente iria fazer com que a gente ficasse aqui por horas e horas. E é por isso que eu te espero lá na imersão, para que a gente possa se aprofundar mais no que a palavra diz sobre esse assunto. Mas hoje eu quero focar em algo que eu creio que muda toda a nossa perspectiva a nosso respeito. A certeza de que todos nós nascemos para um propósito. Aliás, desde antes de nascermos, nós já havíamos sido separados para um propósito. Vamos ler o que o Senhor falou para Jeremias, lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Eu o conheci
antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta entre as nações. Uau, né? Eu acho essas palavras tão lindas e tão fortes, você não acha? Antes de ser formado, o Senhor já o conhecia. Antes de nascer, já o havia separado e designado para um propósito. E sabe o que mais me impressiona aqui? É que, tal qual foram as palavras do Senhor para Jeremias, são as palavras dele para mim e para você. Ele nos conhecia antes mesmo de nos formar. E mesmo antes de nascermos, já havia nos separado e nos designado para um propósito. Ou você acha mesmo que você é um acidente? Ou que é mera obra do acaso? Não tem como, minha querida. Basta parar por um instante para olhar para você, para saber que você foi especialmente criada para cumprir um propósito, para cumprir algo específico nesse tempo. Veja bem, começamos pela sua identidade. Não existe no mundo ninguém igual a você. É impossível, tipo 0,0% de chances de que haja alguém com características idênticas às suas, com a mesma combinação genética, com a mesma impressão digital. Mesmo que você tenha uma irmã gêmea, dita idêntica a você, não tem como vocês serem iguaizinhas. Simplesmente não existe ninguém igual a você no mundo e ponto. Você é única. E a sua história também é. E você em algum momento já parou para se perguntar por que é que Deus te fez assim? Por que é que você nasceu onde nasceu, nasceu como nasceu na família em que nasceu? Por que é que você nasceu com esse cabelo, com esse tom de pele, com esses olhos? Por que é que nasceu com esses dons, talentos e habilidades únicos? Por que é que nasceu com um gosto mais propenso para algumas coisas, para outras não? Por que é que nasceu mais tímida ou mais expansiva, mais comunicativa ou mais pontual nas palavras, mais resolutiva ou mais observadora? E até mesmo por que é que nasceu com as limitações que você nasceu? Já parou para pensar sobre tudo isso? Se o tempo aqui nessa terra nos fosse dado para simplesmente seguirmos um roteiro pré-estabelecido, fazendo tudo o que todo mundo faz, não tem o menor sentido Deus ter nos feito de forma tão singular, com histórias e em contextos tão diferentes. Até mesmo dentro de uma mesma família, vivendo sob as mesmas circunstâncias, a gente pode ver claramente pessoas completamente distintas. Nossa personalidade, nosso temperamento, nossas aptidões, nossas paixões, nossa forma de se expressar, tudo é tão naturalmente nosso. E existe uma razão para isso. Deus conta com você para um propósito que só você pode cumprir. E Ele depositou em você tudo o que você precisa para viver esse propósito. Mas é importante lembrar que esse propósito não é seu. Porque é muito comum a gente ficar se perguntando qual é o meu propósito? E com isso nós corremos o risco de basear a nossa vida somente no eu, fazendo do nosso propósito um objeto de autossatisfação, quando na verdade o propósito é do Senhor e sempre será para além de nós. Lembra do que ele disse a Jeremias? Eu o separei e o nomeei para ser meu profeta entre as nações. Da mesma forma, o Senhor sonhou com a minha e com a sua vida. Nós fomos separadas e nomeadas para sermos aquilo que Ele quer que nós sejamos, para que assim possamos fazer parte do que Ele está fazendo na Terra. Isso não é incrível? Pensa comigo. Deus, em seu infinito poder, sendo aquele que fez os céus, a terra e tudo que nela há, sonhou contigo.
antes mesmo de você ser formada lá no ventre da sua mãe. Você não foi um acidente. Pode até ter sido para os seus pais, pode até ser que eles realmente não estavam esperando por isso, mas para Deus não. Você veio no tempo certo, no lugar certo, da forma certa. E mesmo que em condições adversas, e nós sabemos que isso é mais comum do que gostaríamos, Deus sonhou com você antes disso. E não só sonhou, Ele te fez do jeitinho que você é. Não tem nada de errado em você. Você é perfeita para o propósito que Ele tem para a sua vida. Me deixe te contar uma história que eu ouvi recentemente. A história da missionária Amy Carmichael. Não sei se pronuncia assim o sobrenome dela. Mas a Amy, ela nasceu em uma vila na Irlanda do Norte. Ela era a mais velha de 7 irmãos. E ela nasceu com uma neuralgia, uma doença nos nervos que fazia com que ela passasse semanas na cama, com o corpo todo fraco, dolorido. Os seus pais, eles eram cristãos devotos, e ela ouviu falar do amor de Deus muito cedo, tomando conhecimento do sacrifício de Jesus na cruz. E ela ouvia sempre em sua comunidade de fé que Deus respondia orações. E sabe qual era o maior desejo de Amy? Ter os olhos azuis, assim como o restante da sua família, porque os seus olhos eles eram castanhos. Tendo conhecimento dessa verdade, uma noite antes de dormir, ela orou com toda a fé que ela tinha no seu coração, para que Deus fizesse com que seus olhos ficassem azuis. E ela realmente tinha fé e creu que aquilo aconteceria. Mas quando ela acordou no dia seguinte e correu para frente do espelho, ela percebeu que os olhos dela continuavam castanhos. Mas o tempo passou, Amy acabou se apaixonando pela vida missionária, descobriu ali o seu chamado, apesar de todas as suas limitações de saúde, né? Passou um tempo morando no Japão e depois foi para a Índia, onde ela realizou um lindo trabalho de resgate de meninas que eram vendidas como escravas em templos para se casarem com ídolos de pedra. Para poder ter acesso a esses locais, que eram bem restritos, ela teve a ideia de se disfarçar. Então ela passou óleo no corpo e pó de café para ficar com o tom de pele das indianas. E depois ela se vestiu com as roupas típicas lá do país e com um pano para cobrir a cabeça. Quando os outros missionários que estavam com ela viram Amy disfarçada, eles realmente acreditaram que seria possível ela conseguir enganar os guardas e ter acesso ao templo, né? E um deles falou para ela assim: sabe, Amy, nenhum de nós poderia fazer o que você está fazendo, porque os nossos olhos azuis iriam nos denunciar. Mas você, com seus olhos castanhos, conseguiu ficar muito parecida com uma indiana. Nessa hora, ela se deu conta. Olhos azuis. E daí ela recordou da oração que havia feito quando ela era criança. Para Amy, essa foi a resposta da oração. Para nós hoje, fica a certeza de que Deus nunca erra. E Ele nos fez perfeitas para o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Agora, se a gente entende que Deus sonhou conosco para um propósito que é dele e somente dele, só tem uma maneira de descobrir qual é esse propósito, concorda comigo? Perguntando para Ele. Somente o Senhor poderá nos revelar para que é que foi que Ele nos criou, por que é que Ele nos fez como nos fez, com essas características, habilidades, paixões. E à medida em que Ele vai restaurando a nossa identidade, Ele vai também nos revelando seus propósitos e nos posicionando para poder cumpri-los. E eu não sei você, mas eu fico com o coração cheio de expectativas para ver e viver tudo que Deus irá fazer. Se você abriu seus olhos essa manhã, se ainda há fôlego de vida em seus pulmões, se você ainda está viva,
Não importam as circunstâncias, Deus ainda tem um propósito para você. Busque se conhecer nele, para que você possa compreender para que foi que você nasceu, quem ele deseja que você seja, o que quer que você faça, para onde quer que você vá. Lembra do manual de instruções? As respostas estão todas lá. Se você estiver disposta a viver uma vida de intimidade e obediência com o Senhor, esteja certa de que Ele te conduzirá para o propósito para o qual Ele te criou. Identidade, propósito, posicionamento. São essas as chaves que vão te levar a viver a sua melhor versão, a ser a mulher que você nasceu para ser. E são nessas verdades que nós vamos mergulhar a partir de quinta-feira na nossa imersão. Eu insisto no convite porque eu sei que, assim como eu já estive, muitas de vocês que me ouvem aqui estão se sentindo perdidas e sem propósito. Mas não precisa ser assim. Não é para ser assim. E eu creio que Deus fará muitas coisas em nós, por nós e através de nós nesses 3 dias em que estaremos juntas. O evento é gratuito, então convido uma amiga e esteja lá conosco. O link para se inscrever está aqui logo abaixo na descrição. Mas se você ainda assim ficar com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou enviar para a gente nas nossas redes sociais. Eu desejo de todo o meu coração que você possa fluir no propósito que Deus tem para a sua vida, porque eu sei que Ele sonhou com você e tudo que você viveu até aqui vai colaborar para que o Senhor cumpra o que Ele tem preparado para você. Creia nessa verdade, minha irmã, e a busque sem cessar, num relacionamento diário com Jesus, o único que pode te resgatar e posicionar no centro da vontade de Deus. Eu espero você aqui amanhã para mais um episódio e lá no grupo da imersão para irmos aquecendo o nosso coração para esse momento. Que Deus abençoe o seu dia, um super beijo, tchau!